Cumprimentando a todos aqueles que participam de mais essa exposição da série Registros sobre Registros, bem como meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e os integrantes da Noreg do Paraná, o que faço particularmente na pessoa de seu presidente, o Dr. Matheus Giro da Silva. Vamos dar prosseguimento à nossa exposição relativa ao tema Iniciação à Teoria da Relação entre a Técnica e as Atividades Extrajudiciais. Como eu antecipei, fazemos aqui uma espécie de um interregno para, interrompendo, portanto, a série da lista do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, que tem sido objeto sucessivo das nossas explanações, tratarmos aqui de resumir, num certo sentido, e noutra parte, talvez com comentários e glosas, expandir a manifestação que tivemos na aula inaugural do curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral, que está sendo promovido pela Escola da Magistratura do Paraná e pela Academia Paranaense. Essa aula foi proferida no dia 2 de abril, também com a presença, foi compartilhada com a presença muito honrosa para todos nós, da autorizada professora Mônica Jardim, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ela é presidente do Centro de Estudos Notariais e Registrais dessa faculdade. E proferiu-se lá nas belíssimas instalações do Salão Plenário do COLEN do Tribunal de Justiça do Paraná. Pois bem, prosseguindo nessas exposições, digamos que agora algo sobre que nos aproxima um tanto, ainda que brevemente, da ideologia ou das teorias que dão uma certa sustentação à extravasão da técnica como tecnocracia e até mesmo como tecnolatria, ou seja, um excesso, exacerbação da técnica. Pois bem, na segunda metade do século XIX, surgiram com alguns autores os primeiros estudos de uma filosofia particular da técnica. Até então não havia estudos particularizados sobre a técnica. Claro que vamos encontrar em outros autores antecedentes algo sobre a técnica. Não se desconhecerá, por exemplo, que há algo em Aristóteles, há algo em Santo Tomás, por exemplo, sobre a técnica. Mas como filosofia destacada, autônoma, particular da técnica, pontual da técnica, essa filosofia surge na segunda metade do século XIX. Ali temos trabalhos de Ernst Christian Kapp, que morreu em 1896, portanto, ao fim do século, de Lazarus Geiger, que morreu em 1870, e de Fournoiré, que morreu em 1899. Ludwig Fournoiré. Bom, esses são três autores que se dedicaram a essa filosofia particular da técnica. E a esses autores deve-se a afirmação, que depois se tornou bastante consensual, ou seja, foi adotada quase como pacífica, de que os instrumentos técnicos são reflexos exteriores do próprio homem. Ou seja, o que a técnica faz é uma espécie de mimetismo da ação humana, da atuação humana, da forma como o homem age, da operação humana. Então, por isso que se forma esse consenso na ideia de que os instrumentos técnicos são ressonâncias, repercussões, reflexos externos, exteriores do próprio homem. Heródoto Barbuí, a quem eu fiz menção na exposição anterior, é um grande autor, foi professor aqui da Universidade Católica de São Paulo, tem alguns livros escritos, um bom pensador, efetivamente, dizia que o martelo, o machado, o cinzel, a torquês, a trelha, tudo são projeções da mão humana. Pensemos nisso, o martelo é a mão humana. Na verdade, como eu machuco a mão se eu for pregar um prego assim, eu tenho um instrumento e apenas aumento um pouco a dimensão da minha mão, a extensão da minha mão e consigo
não me machucar usando. A mesma coisa o machado, a mesma coisa o cinzel, vai por aí afora. Projeções da mão humana. E ele prossegue dizendo, Heródoto Barbeiro prossegue dizendo que a mão é por si mesma, ou em conjunto com o antebraço estendido ou curvado, a mãe comum de todas as ferramentas. Olha que expressão interessante. A mão, sozinha ou em conjunto com o antebraço, esse antebraço estendido ou curvado, é a mãe comum de todas as ferramentas. E da mesma sorte nós podemos pensar que o drone, o binóculo, o telescópio, o microscópio, são repercussões técnicas, repercussões reflexas da visão humana. Ou seja, a visão humana tem uma ressonância exterior, uma repercussão que se dá exatamente agora nessa nossa, complementando ou atualizando as boas referências de Heródoto Barbeiro, são aqui reflexos do homem, no nosso caso, da visão humana. E o que são o alto-falante e o rádio, se não ressonância da audição dos homens? E o que são os livros, os computadores, se não reflexos externos da memória intelectual e da memória sensitiva? Olha que interessante. Nem sempre nós pensamos que os computadores são memórias estendidas, mas quando vejo no dia a dia, eu me recordo que o menino ainda, sabia decor o telefone da casa da minha avó, o telefone da loja que meu pai tinha uma loja de armarinhos, lá na rua 25 de março, sabia decor o telefone deles, sabia decor o telefone da minha avó e do meu avô, que morava em Santos também, além do telefone da minha avó, que morava em São Paulo. E agora eu mal sei o número do meu telefone celular. Por quê? Porque o computador faz as vezes da minha memória. E pronto, está resolvido. E isso tanto da memória intelectual quanto da memória sensitiva, não é? Não é só da memória intelectual. Há um livro a propósito muito interessante que vale a pena ler-se. Um livro escrito por Juan José Sanguinetti, autor argentino, um livro Filosofia de la Mente. Filosofia de la Mente. Foi publicado em Madrid em 2007. E lá ele diz que o computador, não é, é uma extensão de nossa inteligência calculadora. Bom, hoje em dia, falar em cálculo, nós estamos cada vez mais acostumados a fazer pequenas contas por meio dessas calculadoras que estão no próprio aparelho celular, não é? Eu fui comprar certa vez um presentinho de Páscoa que quis dar a alguns dos meus colegas da magistratura, e fui a um local e perguntei, uma lembrancinha muito barata, uma coisa, custa R$10 cada. Eu falei, então me veja aí, eu tinha uns colegas, servidores também do tribunal, eu falei, me veja 8. A moça que estava servindo, que é uma moça muito delicada e inteligente, diga-se de passagem, inteligente. Ele todo embrulhou cada um separado, como eu pedi, fez pacotes bem ordenados, me entregou e pegou a calculadora. Eu falei, o que a senhora não é R$10 cada? Sim. Mas então, vou fazer a conta. Escuta, é 8 vezes 10? Ela parou para pensar, falou, é verdade, 8 vezes 10, não há necessidade de usar a calculadora. A gente vai ao ponto de que até as pequenas coisas, dá R$100 para dar 10 reais de troco, a pessoa ainda faz o cálculo para verificar, fica esperando a máquina, a caixa, dar o... Nós estamos perdendo, porque o computador vai substituindo as nossas atividades. Até que ponto isto, também na arte da escrita, se isso não é também aquilo que eu disse no início das nossas exposições aqui, se não é a vingança da tecnologia, quando eu já deixo de escrever e passo a copiar textos prontos, até que limite vai isso em termos de eu manter a minha inteligência pronta para escrever, pronta para pensar, etc. Tudo isso tem que ser visto com muita calma, com muito devagar. Ou seja,
Há vantagens, mas há também desvantagens. Tá vendo? Algumas pessoas se espantam quando eu digo que não gosto de usar PowerPoint nem recursos informáticos nas minhas exposições. Eu acho que perco alguma coisa com isso. Essa ideia de um ponto eletrônico que nos lembra exatamente o que falar, etc., favorece realmente a produção, favorece a comunicação em muitos aspectos, mas não em todos. Eu tive alguns episódios a propósito desse assunto, um deles me chamou muito a atenção. Um dia eu era professor na graduação, em uma determinada faculdade, e lá, lecionando no direito penal. Um dia, ao sair da aula, eu olhei para o quadro e verifiquei que era uma desordenação completa nas minhas anotações. Notava onde eu estivesse. Eu ficava andando de um lado para o outro na sala, e se eu tivesse que escrever alguma coisa no quadro, escrevia exatamente no ponto em que eu estava. Então aquilo ficava desordenado. Eu disse, não, os alunos não merecem isso. É gente muito boa. Eu vou levar, então, usar algum recurso técnico. Naquele tempo eu levava, acho que era um retroprojetor que se chamava. Retroprojetor. Então eu comprei o material para isso, organizei tudo direitinho, e a aula saiu redondinha, tudo citadinho, tudo organizado. E eu apenas notei que, em vez das 4 horas habituais que eu levava para lecionar ali na classe, eu tinha terminado tudo em 1h30. Eu disse, engraçado. Terminei tão cedo isso, preparei o material para normalmente preparo. E naquela mesma semana eu fui procurado por 3 ou 4 dos melhores alunos da classe. Eu disse, mas o que está acontecendo? O que houve? Eu disse, não, o problema é o seguinte, nós queremos que o senhor volte a dar aula do jeito que o senhor dava. Eu falei, não entendi por quê. É simples, o senhor realmente produziu um material muito interessante para nós. Só que o senhor não deixou que nós acompanhássemos os seus passos. Quando o senhor dá aula sem esses recursos técnicos, o senhor vai raciocinando conosco e nós vamos acompanhando o seu raciocínio passo a passo. Na medida em que o senhor simplificou e foi direto nos textos programados para isso, o senhor não nos deixou acompanhar também a articulação do seu pensamento. Então, esse é o aspecto negativo. Eu tinha pensado realmente, faz mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, em alterar isso e passar a levar o PowerPoint. Porque, tendo comparecido a um congresso promovido pela ANOREG do Brasil, fiquei um pouco incomodado pelo fato de que eu era o único que não havia levado um PowerPoint. Todo mundo tinha lá o PowerPoint, exibições bonitas, coloridas, etc. Filminhos e tal. Eu não. Ia lá com o meu jeito de camponês, no fundo, e falava as minhas coisas. E eu comentei isto com um amigo e um grande registrador lá do Maranhão, o Giovanni Santa Bárbara. E o Giovanni disse, não faça isso não. Mantenha a forma como o senhor faz. Mantenha isso, não vá aderir a essas novidades, não. E eu acabei realmente me convencendo de que devo continuar nessa minha tarefa. Bom, a invenção do cérebro eletrônico, agora voltando à nossa aula, ou seja, da chamada inteligência artificial, esse é um nome muito esquisito, isso não me parece próprio falar em inteligência aí. Mas, enfim, a invenção do chamado cérebro eletrônico alcança o seu ponto mais alto, ou seja, a sua cumieira, exatamente com a cumieira do modelo humano para a tecnologia. Não é possível ultrapassar isto. Por quê? Porque agora, o que está sendo objeto de repercussão, de reflexo exterior, é exatamente a razão humana. E não há nada mais elevado no homem do que a própria razão, que é a potência mais ligada, diretamente ligada, e que emana da essência da alma. Portanto, desse modo, a causa formal exemplar do progresso técnico, ou seja, aquilo que é o exemplo que deve dar as linhas do progresso técnico, ao atingir o órgão, o cérebro, pelo qual se exprime a mais importante das potências da alma humana, ou seja,
a potência racional, atingiu o seu limite. Daqui para frente não é possível mais copiar algo mais valoroso no homem do que a própria razão. Não há nada mais a copiar do que isso. Ora, se a técnica, então, não pode mais progredir como simples reflexo do organismo humano, porque ela atingiu o seu ponto mais elevado, o consequente disso é que só é possível a continuidade do progresso da técnica na superação do próprio homem. Ou seja, o homem já não terá mais o que ser objeto de reflexo exterior, porque já atingiu o seu ponto de reflexão. Então, a técnica, se quiser progredir, terá de superar o organismo humano, superar o homem. E como ela faz isso? Adicionando à técnica algo que não está no organismo humano. Ou seja, a técnica, ela é que vai agora agregar algo ao próprio organismo. Ela não pode copiar mais, ela terá de agregar algo. Então, caberia indagar se, nesse caso, nós ainda teríamos a subsistência do próprio ser humano. Se a própria natureza do homem subsiste em tal situação em que a técnica agrega algo para superá-lo, para superar o homem, para superar a natureza do homem. De fato, se pensarmos bem, se alguma coisa artificial se acrescenta ao organismo do homem, a ponto de tolher-lhe habitualmente a consciência e a liberdade, já não se pode reconhecer aquilo que se entende por natureza humana, já não será o homem. Bom, temos que entender, então, quais são os limites possíveis dessa adição da técnica, de algo técnico, de algum artefato ao próprio homem. Porque aqui se põe o problema, fazer uma distinção adequada, ponderar, sopesar exatamente o que admitir e o que não admitir. O estándar de melhoria de rendimento do homem compreende, pois, não só a sua melhora estrutural, vale dizer, as melhoras imanentes, que são de potência e de capacidade, mas também a melhora efetiva das atividades. Não só, portanto, uma melhora potencial, virtual, mas uma melhora efetiva de atividades. E aqui, portanto, indicam-se já a melhora de resultados. E nesse aspecto, é preciso frisar que a ideologia transhumanista é preferencialmente dirigida à eficácia. De maneira que nós estamos diante aqui de um possível espectro de melhorias tecnicamente possíveis. Então temos que distinguir, já vamos ver um exemplo que mostrará isso com muita clareza, distinguir as variadíssimas hipóteses em que os meios técnicos sejam moralmente legítimos. Agora é uma questão, portanto, de referir, de relacionar técnica e moral. Vamos aqui considerar uma ilustração. Será bastante uma ilustração, porque daí podemos induzir vários outros exemplos. Seguramente é muito diferente avaliar no plano ético, no plano moral, sobre a introdução de um marca-passo, por exemplo, que vise a regular os batimentos cardíacos em um quadro de arritmia. Alguém está com um problema patológico, cardíaco, e precisa de um marca-passo, que é um artefato, um elemento técnico, um instrumento técnico, um produto da técnica, para regular os batimentos cardíacos. E todo mundo dirá, bom, isso é perfeitamente possível, é adequado, é moral, sensato. Mas há um outro juízo moral que se deve formar, por exemplo, em relação também à melhoria do rendimento. Como o marca-passo é melhoria de rendimento. Mas agora pensemos numa outra melhoria de rendimento, melhoria de rendimento esportivo, que se dá por um meio técnico, por exemplo, por um doping. E agora já dizem, não, o doping já não é possível. Já não é moralmente legítimo admitir-se o doping para a melhoria do rendimento esportivo, não é a mesma coisa que a introdução de um marca-passo para regular batimentos cardíacos de alguém que está em um quadro de arritmia. Bom,
Tá certo? Agora vamos tentar encontrar exatamente num plano já abstrato, num plano universal, qual o critério que define essas duas situações e que permite, então, discriminar uma de outra. Ora, o confronto entre a implantação de um meio terapêutico e a adoção de um meio não terapêutico, no exemplo acima que eu mencionei, foi exatamente o caso do doping. O doping não é um meio terapêutico, é um meio não terapêutico. Isso atrai uma resposta bastante específica que se vai encontrar na normalidade da fisiologia ou do funcionamento biológico do homem. De maneira que nós podemos, parece-me de todo razoável, invocar como critério para a possibilidade ou não da adoção de técnicas o da normalidade da natureza. Esse é o critério de legitimidade que me parece convir nas interferências técnicas no organismo do homem. Com esse critério de normalidade da natureza, nós vamos legitimar moralmente o uso da técnica na assistência ou subsídio da natureza. Ou seja, é o que se chama de legitimidade adjutória. Legitimidade de ajuda, subsidiária. Em latim se fala na ars adiutrix naturae, ou seja, na arte de ajudar a natureza. Mas não de substituir a natureza. Agora, uma coisa é ajudar a natureza, outra é substituir a natureza. Uma coisa é a ars adiutrix naturae e outra é a ars vicaria naturae. Vicaria, que seja substitutiva, substitui. Daí a expressão em português de vigário. O vigário é o que substitui o pároco. É o substituto do pároco. Ou nós falamos em vicariato. O tabelião substituto ou oficial substituto nos registros, os escreventes que estejam autorizados a substituir, os notários e registradores, exercem um vicariato na delegação. Daí essa expressão aqui, vicaria, ars vicaria naturae, arte substitutiva da natureza, vigária da natureza. Portanto, na ars vicaria naturae nós temos um aditivo que substitui a natureza, a normalidade da natureza. Ao passo que na arte adiutrix naturae nós temos algo que ajuda exatamente a natureza a ser como ela deve ser, com a sua normalidade. Vamos ver um outro exemplo aqui. O uso de lentes oftálmicas. Não é? Eu estou usando aqui. No meu caso é para corrigir a falta de visão para perto, de coisas que estão próximas. Mas vamos tratar aqui daquelas que corrigem a miopia. Ora, para corrigir a miopia, aqui a técnica assiste à natureza. Porque ela, o que faz aqui? Ela apenas corrige o déficit que atinge a normalidade da visão. Portanto, que atinge a normalidade dessa mesma natureza. Mas imaginemos que, em vez de nós termos aqui implantação de lentes oftálmicas para corrigir a miopia, nós implantemos lentes com filtros polarizadores, que tratem de alterar a visão ordinária, ou seja, visão ordinária significa visão normal dos homens, visão de acordo com a natureza dos homens, para obter uma visualização telescópica, por exemplo, artificial. Isso já não assiste à natureza humana. Ou então para obter uma visão microscópica, também não atinge a natureza humana, não assiste à natureza humana. Não atende ao que é a normalidade da natureza humana, mas senão que trata de suplantá-la, de superá-la. Em vez de subsidiá-la, de ajudá-la, a tecnologia aí tem uma função substituinte, vicária da natureza humana. Bom, nós vamos parar nesse ponto e vamos terminar essa série expositiva sobre a iniciação, a teoria da relação entre a técnica e as atividades judiciais, cuidando na próxima semana dos riscos do abuso da técnica em relação às atividades extrajudiciais. Então, dos perigos, portanto, da técnica abusiva relativamente às atividades das notas e dos registros públicos. Por agora, eu reitero os meus cumprimentos a todos aqueles que
participaram desta exposição, da nossa série Registros sobre Registros, e cumprimento mais uma vez e agradeço aos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e a todos os integrantes da ANOREG do Paraná, presidida atualmente pelo Dr. Matheus Vido da Silva. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim permitir.